Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você, próximo à sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. Tá? Aproveite, ainda dá tempo, né? Ainda temos algumas horas ainda do fechamento das lojas, fecham às 22 horas, estamos começando à noite. Você pode comprar ainda hoje e economizar no Araújo, aproveitando a segunda e terça verde do Supermercados Araújo. Se você quiser comprar ainda mais barato, vá ao Araújo Mix. Não esqueça, o Araújo Mix fecha uma hora mais cedo, ou seja, às 9 da noite, tá bom? Onde funciona o Araújo Mix? Na Nova Avenida Ceará, próximo à FAO, isso mesmo. Temos também o apoio da Purifique, água alcalina para você, é o melhor da água para você, tá? Combate vários tipos de doenças que podem levar você à morte. Não esqueça, a água mineral que é comercializada naqueles galões, ela não é própria de fato para o consumo. Ela tem impureza assim, ela pode lhe causar doença. Temos que ter água purificada com os filtros da Purifique e, claro, com todos os minerais necessários para você ter realmente uma água de qualidade, água alcalina. Na rua Santo Inês, no bairro Aviário, em frente ao INCRA, telefones 9943-4884 e 3224-1824. Purifique é a verdadeira água alcalina para você e toda a sua família. Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com professores da UFAC. Nós vamos falar sobre a 7ª Semana da Filosofia. Isso mesmo. Tenho o prazer de conversar com a professora Peregrina Silva e Souza. Seja bem-vinda. Souza e Silva. Dizem que os tratores não alteram o produto. No caso do nome, altera sim. No caso do nome, sim. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer nosso receber aqui. Com vocês e agradecendo o espaço, né, que a TV Rio Branco sempre nos ajuda aí, patrocinando essa entrevista. A gente veio falar aqui da 7ª Semana de Filosofia, que temos como parceira a Universidade Federal do Acre, e é um evento feito exclusivamente pela Academia Acreana de Filosofia. Então, a Academia Acreana de Filosofia já tem 7 anos de vida, né? Foi fundada por um grupo de acadêmicos que acredita na possibilidade da mudança do caráter da pessoa, claro, através do pensamento do raciocínio lógico. Com certeza. Então, nós estamos aí com a 7ª semana e viemos também aproveitar o ensejo para convidar toda a classe acadêmica, os estudantes de ensino fundamental e médio, né, para comparecer na nossa, vai ser lá na UFAC, no campus da UFAC, no NAI, e a gente está aqui abrindo o espaço e agradecendo o espaço a você para divulgar o nosso evento. Ok. O NAI é um núcleo de apoio ao... A inclusão. A inclusão, isso. Recebo também o professor Felipe Cardoso, também da UFAC. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Está distante aqui, professor, mas dá para a gente cumprimentar aqui. Vamos ver a energia positiva. A energia positiva, é verdade. Professor, seja bem-vindo também ao programa. Não é a primeira vez, né? Segunda já, né? Segunda vez. O senhor lembrou bem agora há pouco em off. O professor vai falar sobre um assunto importantíssimo na palestra de quarta-feira. Dia 16. Dia 16. Epistemologia. A noção de genialidade como epistemologia na filosofia de Schopenhauer. Noção geral em torno da natureza. Que bom. Essas relações, enfim. Fale mais sobre esse assunto, professor, enquanto a professora depois fala sobre o evento em si. Bem, dentro da filosofia schopenhaueriana, nos deparamos primeiramente com uma teoria do conhecimento, onde Schopenhauer apresenta a noção de representação, que implica sujeito e objeto como termos correlatos. Tanto é que a frase de abertura da obra principal desse autor seria a seguinte: o mundo é minha representação. Então ele está inserindo alguns pontos do materialismo e outros pontos do idealismo. Mas, por outro lado, ele também apresenta uma metafísica da natureza, onde entra em cena, por exemplo, a noção de Wille, que aqui é um termo alemão que se traduz por vontade. A vontade representaria o núcleo metafísico do mundo. Então, nós temos o mundo como vontade e o mundo como representação. Mas, além disso, ele também apresenta uma metafísica do belo, onde ele vai apresentar a sua própria noção de genialidade,
a hierarquia das artes, que inclui a arquitetura, a jardinagem, a escultura, a pintura, a poesia e a música. A música seria uma arte que paira por cima de todas as outras, porque representaria a linguagem universal desse núcleo íntimo que ele chama de vontade. É interessante também que dentro da metafísica do belo, o Schopenhauer insere muitos pontos da teoria das ideias de Platão, mas ao mesmo tempo ele também a deturpa, e isso eu deixarei claro na minha palestra do dia 16. O senhor falará também sobre os limites do conhecimento humano, as fases. Sim, e para eu complementar, temos também a ética. A ética schopenhaueriana, ela se desvincula completamente da racionalidade. Por quê? Porque dentro da história da filosofia, a racionalidade ela sempre representou o princípio do mundo, ela nunca foi questionada. Descartes foi o primeiro a questionar, tanto é que antes dele demonstrar a validade do cogito, ele coloca esse mesmo cogito em dúvida. Só que o Schopenhauer foi o primeiro filósofo moderno que colocou a racionalidade como algo secundário, né, um produto da vontade, que seria o aspecto primário. Mas ele também é categórico ao afirmar que para uma ação ser dotada de valor moral, ela tem que ser compassiva. Então, a compaixão, para Schopenhauer, representaria o fundamento da moral por excelência. E como que ele define essa noção de compaixão? É quando você se reconhece no outro, é quando você se identifica no outro, é quando o sofrimento alheio fosse o seu próprio sofrimento. Então, não há mais diferença entre os indivíduos. Há uma identificação do seu eu com o não eu. O indivíduo compassivo é aquele que enxerga o outro não mais como um fantasma, como uma mera representação, mas como essência, né? Então, é interessante que essa compaixão ela não fica restrita apenas à natureza humana, mas ela também se estende para o todo da natureza. Então, você poderia sentir compaixão por um animal que está sendo maltratado por um indivíduo obtuso, imbecil, ou então por uma árvore que está sendo cortada. É bem interessante. Há um senso de justiça aí. Com certeza, uma Podemos, justiça então, eterna. usar a filosofia como arma para combater a violência? Com certeza, né? Nesse sentido ético, sim. Só que no caso da minha palestra do dia 16, ela estará pautada na metafísica do belo. Resumindo para o telespectador, a estética schopenhaueriana, ou melhor, a genialidade schopenhaueriana, estaria reduzida apenas ao campo artístico. Tomemos como exemplo Mozart e Beethoven. São exemplos de genialidades estéticas dentro do âmbito musical. Isso. Por exemplo, nós temos Manuel Bandeira e Augusto dos Anjos. São genialidades estéticas restritas ao domínio da poesia. Então, que isso fique claro para o telespectador. A concepção schopenhaueriana de genialidade é artística. Porém, no meu doutorado, eu procurei apresentar uma segunda forma de genialidade, ou melhor, uma ampliação conceitual da filosofia desse autor, apresentando uma segunda forma de genialidade, que seria a empírica, restrita ao domínio científico. Daí eu pergunto para o telespectador, vocês duvidariam da genialidade de um Albert Einstein? Vocês duvidariam da genialidade de um Isaac Newton? Obviamente que não. Porém, são gênios científicos e não estéticos, como queria Schopenhauer. Então, é esse contraponto que eu vou fazer na minha palestra no dia 16. E não por acaso é uma foto do Albert Einstein que ilustra, né? Está aqui, ilustra. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Ele faz um trocadilho aqui interessante. Albert Einstein. Professora, como estudo propriamente dito, a filosofia é 539 anos antes de Cristo, segundo os historiadores. Agora, como ciência de fato, direito, apenas a partir do século VI antes de Cristo. Claro que isso é comum, todo mundo afirma que ela é a mãe de todas as outras... A mãe e a raiz, né? A raiz de todas as outras ciências, né? Enfim, é sempre bom a gente falar em filosofia, embora muita gente ache que é muito romantismo, acha que é coisa do passado, não, é coisa atual. Com o meu colega, né, e com outros colegas, que
Quando a gente chega nos veículos de comunicação, que a gente vai falar, a gente quer um espaço para falar de filosofia, a gente sempre encontra aquela dificuldade, né? Mas já está cheio desse negócio. Então, pela palavra do nosso colega aqui, você pode ver, né, que nós temos, vamos dizer assim, um alto nível para discutir filosofia. E filosofia é e sempre será e sempre vai ser um caminho para que a gente possa chegar, vamos dizer assim, a atingir o raciocínio lógico das pessoas, transformá-lo em cidadão pensante, em cidadãos que ajam pela razão e não pela emoção. Eu vou aproveitar aqui e vou te dizer uma coisa que ultimamente, eu até comentei com o Felipe ainda há pouco, eu tenho andado assim meio apavorada pelo nível da nossa violência, né? Não é fácil. Então, hoje a gente vê que existe a cultura do estupro. Para mim isso não é cultura, né? Então a gente fala, hoje a violência tomou um âmbito muito desnecessário. Hoje mata-se por qualquer coisa, bate-se por qualquer coisa. A violência ela está tomando um rumo que não é o que nós queremos. Então, o que é que a Academia Acreana de Filosofia está se propondo? A divulgar essa paz interior que as pessoas têm, ajudando-as a encontrar o seu verdadeiro eu. Em vez de um tapa, de uma agressão, transforma numa palestra, transforma numa conversa. Em vez de um tapa, dá um abraço, dá um bom dia. A quem dá um tapa gostaria de levar um tapa também? Pois é isso que eu te pergunto. Agora eu tem que ver o meu eu no outro. Seu eu, né? Aquilo que ele acabou de colocar. Será que eu me vejo hoje sendo agredido por outra pessoa e vou sentir o que ele está sentindo, né? Então a filosofia hoje ela quer transformar o cidadão. Nós queremos chegar ao jovem de uma forma bonita, lúdica, de uma forma que ele nos entendam, certo? Tanto é que você está vendo a qualidade do nosso palestrante e ele é um dos nossos acadêmicos que é vice-presidente da Academia Acreana de Filosofia. Muito bom. E assim, a academia hoje, ela se propõe, né, a fazer esse trabalho na parceria das instituições que se colocam à nossa disposição, porque nós somos filantropia. Nós não fazemos nada com remuneração, né? A gente faz pelo prazer de levar a filosofia. A partir do ano de 2017, nós já vamos estar divulgando a Ciranda Filosófica, que é uma ação da Academia Acreana de Filosofia, que a gente visita todas as escolas de ensino médio, levando nossos palestrantes, fazendo reuniões, conversando com a nossa comunidade jovem e mostrando para eles que o que nós queremos é fazer uma mudança de comportamento, certo? De comportamento humano. Vamos mostrar que o jovem hoje ele não precisa estar numa delegacia ou numa cadeia, ele tem que estar numa escola, numa universidade. Eles têm que estarem procurando o seu eu. E a filosofia está se propondo, não só a filosofia, mas a Academia Acreana de Filosofia está se propondo a ajudar nesse caminho, tá? Então, a nossa semana, ela começa no dia 14, que nós temos como palestrante o nosso querido Sanderson Moura, que o senhor também conhece bastante, né? Historiador, advogado, professor. Criminalista, mas também um cara que conhece bem da filosofia. No dia 15, nós temos o nosso querido Alisson Correia, né? E nós temos também no dia 16 o professor Clóvis Neves, né? E o Manuel Coraci no dia 15 também, o professor Manuel Coraci, não é isso? E nesse meio termo, Muniz, a gente vai estar também falando sobre a violência contra a mulher. Então, a Secretaria da Mulher, através da Concita Maia, está mandando uma pessoa lá da Secretaria para fazer essa palestra. Porque nós acreditamos que nós, mulheres, não estou aqui falando como feminista, tá? Eu estou dizendo o seguinte, nós, mulheres, não aguentamos mais as pessoas dizerem que a gente não pode vestir uma roupa transparente porque é uma candidata em potencial ao estupro. Isso. Nós não podemos mais vestir um short e subir na garupa de uma moto porque somos candidatas em potencial
vamos dizer assim, a uma piada desagradável, certo? Então, não é que eu queira aqui dizer que nós vamos educar os homens, mas é uma coisa que a gente costuma dizer, que somos uma sociedade racional, não é isso que se coloca? Claro. Mas por que somos animais racionais e temos a tendência em agredir os outros? Será que não fica uma interrogação aí no meio termo? Aí eu pergunto para a sociedade acriana, no meio animal, você já viu um leão agredir a sua fêmea? Não. Você já viu, vamos dizer assim, uma onça? A gente que mora aqui na Amazônia, né? Você já viu uma onça, uma jaguatirica agredir a sua fêmea? Não. Eles a defendem, a tratam com carinho. Não, é impressionante como... Porque o homem... O homem que é um animal racional, ele acaba sendo muito mais irracional do que o animal. O próprio animal em si. É lamentável. Eu tenho um animalzinho lá em casa, posso falar sobre isso, né? Que é o meu whisky, que eu chamo de meu cheirinho. Assim, muitas vezes eu até reclamo. Eu chego em casa do trabalho e o meu filho não vem me abraçar. Qual é o apelido dele que a senhora chama? O meu cheirinho. A senhora não é flamenguista não, né? Não. Eu sou flamenguista e inventaram negócio de cheirinho de Mas o meu cheirinho é o meu uísque, é o meu vamos ficar só no cheirinho da decepção. Aí ele vem, olha, quando chega aquele horário, ele já está lá no portão. Só esperando. Exatamente. E o ser humano, ele não faz isso. Aí, então, o que é que nós queremos? Tem sempre algo em troca, não é um amor incondicional. Não é um amor incondicional. Já o amor animal, ele é incondicional, ele não quer troca. E a gente é que se sente na obrigação de tratá-los bem, claro. Porque é a nossa obrigação realmente. Muito então, bem. aproveitando aqui a tua deixa, é isso que a gente realmente quer, entendeu? Essa é a ideia da Academia Acriana de Filosofia, é mostrar que nós temos um quadro de pessoas, tá, que estão dispostas a levar esse conhecimento a outras pessoas. E estamos aqui também agradecendo o espaço que vocês estão nos concedendo e dizendo a toda a população acriana, gente, a violência só gera violência. Claro, e com nós certeza. precisamos de paz. E é em nome dessa paz que a gente quer, não só quando essa violência contra a mulher, mas a violência como um todo. A gente precisa acabar com isso. Muito bem. Entendeu? Acabamos de falar sobre a 7ª semana da filosofia, epistemologia e o problema da verdade, com a professora Peregrina. Foi um prazer, professora. Sucesso. O prazer é senhora, todo tá? meu e, mais uma vez, eu te agradeço muito. E pode ter certeza, hein? 2017, a gente vai retornar aqui para divulgar a Ciranda Filosófica. Com certeza. O convite já está feito. As portas estão abertas. Com certeza. Professor Felipe Cardoso, foi um prazer também. Sucesso. Parabéns também pelo menos uma pré-apresentação aqui da palestra. Obrigado pela oportunidade. Acho que foi um bom aperitivo. Serviu como estímulo para o pessoal ir. Depois do intervalo comercial, eu volto para falar sobre o 10º simpósio Linguagens e Identidades da Amazônia Sul-Ocidental. Eu vou conversar com a Raquel Ishi, ela é coordenadora geral do evento. Até já.